Olá, gente, tudo bem? A gente hoje vai fazer a revisão do simulado de vocês, certo? Então, nessa revisão, pessoal, a gente vai iniciar, como eu coloquei para vocês, que a gente ia trabalhar a União Europeia, né? Tá aí a primeira questão. A União Europeia, em relação ao ponto de vista territorial e organizacional, possui muitas vantagens, mas também alguns graves problemas a serem resolvidos, dentre os quais podemos colocar em evidência. O que é que a gente vai colocar em evidência aí, gente? Então, a gente tem 4 pontos para analisar se são verdadeiros ou falsos em relação aos problemas que a União Europeia ela vive hoje, tá certo? Então, diante desses problemas, vamos analisar aí quais são realmente esses problemas. O primeiro aí, ó, envelhecimento demográfico. Esse é um fator, envelhecimento demográfico é um fator vivido na União Europeia? Gente, sim. A gente sabe que o controle da natalidade, né, justamente nesse continente, e principalmente nos países desenvolvidos, é algo, né, que existe de uma forma mais forte. E é um dos fatores que a gente pode colocar como um dos problemas, né? Porque a população está envelhecendo, né? A taxa de natalidade é baixa e com isso, né, vai gerar uma demanda. Então, quem vai ficar nessa demanda? Quem vai pegar, ter o controle depois, né, desse, desse emprego, né, dessa falta, desse envelhecimento, dessa aposentadoria? Então, por isso que a gente vai ver também uma grande quantidade, né, de migrações para esses países. Então, a primeira afirmativa é um dos problemas a serem resolvidos da União Europeia. Verdadeiro. 2. Falta de integração por parte de nações menos desenvolvidas. Então, gente, por que existe falta de integração por parte de nações menos desenvolvidas? Sim, gente, porque existe um grupo de países desenvolvidos, né, que estão fortalecendo o bloco. Então, não existe tanta integração com outros países mais pobres, tá? Então, essa relação aí, ela perde um pouco, tá bom? Então, para você, de repente, entrar, né, participar do grupo e fazer parte desse país, você tem que ter uma economia valorizada, desenvolvida, ou, né, parcialmente desenvolvida para que possa também contribuir com o bloco, certo? Então, um e 2 verdadeiras. A gente vai observar embaixo aqui, ó, um e 2. Um e 2 tem aqui, ó, só na letra D. Vamos ver se a 3 é verdadeira? 3. Presença de ideais nacionalistas contrários à integração do bloco. A gente tem justamente vários, vários, gente, vários nesses países a presença de ideais contrários. Um exemplo que a gente pode citar é a saída do Reino Unido, tá? Então, existem grupos que eram contra ficar nesse bloco econômico, tá? E tinha grupos que eram a favor. E houve justamente um conflito político em relação a entrada ou saída. E eles decidiram, o Reino Unido decidiu sair. E até o final do ano agora, eles estão decidindo como vai ser a relação do Reino Unido com a União Europeia depois da saída, tá? Do Reino Unido. Então a gente vai observar justamente que um, dois, três são verdadeiras. Então, um, dois, três só tem uma opção, não tem um, dois, três, quatro, só tem um, dois, três.
Então, a letra D está correta. Será? A gente vai confirmar agora. Para que a letra D esteja correta, a quarta afirmativa ela tem que estar errada. Vamos observar aí. Insuficiência econômica para fazer frente a outros mercados regionais. Gente, insuficiência econômica, se você for analisar nas nossas aulas anteriores, a gente viu que é uma potência econômica. A União Europeia é uma potência econômica. Então, como é que a gente vai dizer que ela é insuficiente? Tá certo? Diante desses fatores aí, o que é que a gente pode falar? Ela tem insuficiência econômica. Portanto, essa afirmativa 4 ela é falsa. E a alternativa correta é a afirmativa 1, 2 e 3, onde a gente vai ter a alternativa correta, a letra D. Tá ok? Vamos para a próxima. Veja, as perigosas rotas de imigração para a entrada na Europa. Olha, vê que interessante. Rotas mapeadas anualmente. Milhares de pessoas, muitas delas fugindo de conflitos na África e no Oriente Médio, arriscam suas vidas cruzando o deserto do Saara e o mar Mediterrâneo, em veículos e barcos precários para chegar à Europa. Organizações não governamentais estimam que aproximadamente 20 mil pessoas podem ter morrido tentando chegar à Europa nas últimas 2 décadas. Para ter um diálogo mais preciso do problema, a Frontex, Agência Europeia de Fronteiras, e o Centro Internacional para Desenvolvimento de Políticas Migratórias produziram uma série de mapas que identificam as maiores rotas, centros de concentração usados pelos migrantes na região. Assinale a alternativa que aponte a causa da migração tratada no texto acima. Pessoal, essa questão aí foi algo que eu tratei muito com vocês, né? Foi que a gente estava falando da saída de imigrantes, né, de vários países africanos ou asiáticos, tá, em busca, né, de melhorar sua vida social, econômica. Né? Então, tinha um objetivo. Então, a gente vai ver que muita gente vai morrer nesse meio, nessa passagem continental. Então, a gente vai ter mares, né? O Mediterrâneo é um dos principais. Então, que vai justamente ser algo que vai limitar o acesso dessas pessoas. Diante disso, a gente está vendo uma questão aqui, onde a gente vai apontar a causa da migração. Tá? Primeiro, a aproximação cultural entre os povos, a letragem, está incorreta. Não é por causa da aproximação cultural que as pessoas estão arriscando as suas vidas para chegar em um novo continente. É algo muito além disso. Aí, ó, letra B. Busca por melhores condições de vida oferecidas pelo continente europeu. Gente, essa questão aí tá super fácil. A letra B é a correta. As pessoas estão saindo dos seus continentes por causa dos diversos conflitos sociais por eles vividos. Tá? Por causa da corrupção, por causa da miséria, pobreza, entre outros tantos, guerra civil, guerra política, guerra religiosa, entre outros fatores que a gente pode citar. Tá? Então, as condições de vida
Chegando na Europa, vai ser bem diferente das condições de vida onde eles viviam antes. Então, essas pessoas tentam mudar. Inclusive, nas aulas que a gente gravou, eu até apontei, você arriscar sua vida, né, arriscar a vida dos seus familiares, inclusive filhos, como a gente viu, diversas crianças já morreram com seus pais, né, tentando atravessar. Né? Então a letra B é a correta. Vamos só ver a C, D e E para ver se ela tem algum nexo, tá? Mas a gente já sabe que é a B. Aceitação de imigrantes por parte dos governos europeus para importantes postos de trabalho. Gente, a gente está vendo que não existe essa aceitação toda. Inclusive, a gente viu que vai ter até a xenofobia. Então, a gente não pode considerar, né, essa letra C ela correta, ela está errada também. Letra D. Necessidade de mão de obra na indústria tecnológica da Europa. Também não é um fator, né? Não há necessidade, principalmente nessa área da indústria tecnológica. Facilitação nos transportes, com embarcações próprias para a navegação no mar Mediterrâneo. Ó, não existe facilitação nenhuma, inclusive o governo europeu, formado pelos países, né, que compõem o bloco, tem deixado, tá, a desejar, porque muita gente tem morrido, muitas vezes eles sabem dos acontecimentos, tá, e não estão buscando uma solução sólida para que o problema seja resolvido. Tá certo? Terceiro, vê, essa daqui eu já peguei, né, fatores ligados à geografia, história, né, e a geografia asiática. Vê, ele fala aí. Em 1917, a última monarquia absolutista europeia foi derrubada com a deflagração de uma revolução socialista que instalou uma república de bases populares, capitaneada pelo Partido Bolchevique. Qual foi esta revolução? Foi a Revolução Francesa? Dos cravos? Olha, dos cravos, vê que massa. Revolução Russa, Duas Rosas, Revolução Inglesa. Gente, quando a gente vai falar do contexto socialista, quando a gente vai falar de 1917, a gente viu na nossa aula, né, que isso, todas essas relações do partido bolchevique, a gente vai ver que está ligado à Revolução Russa, certo? Então a letra C é a letra correta. Tá ok? Vamos para a próxima. Agora, mais uma sobre a Europa. Sobre o processo de consolidação e ampliação da União Europeia, é correto afirmar que, então a gente vai falar sobre a consolidação e a ampliação da União Europeia. O que é que a gente pode considerar aí? Ó, a gente vai ver a afirmativa A. A gente vai ver aí. O objetivo da União Europeia é a constituição de bloco militar, cuja atuação permita a implementação de uma política externa e de segurança comum entre os membros, como já demonstrou a questão da guerra no Iraque. Olha, e aí, essa daí está correta? Primeiro, gente, a gente vai ver, ó, Constituição de bloco militar. A atuação permite a implementação de externa segurança comum entre os membros, como já demonstrou a questão da guerra no Iraque. Tá vendo? Essa daqui não tem nada a ver, né, com o objetivo, né, com a consolidação, né?
e ampliação da União Europeia. Então, letra A está errada. Se você, no capítulo, leu alguma coisa sobre isso, claro que não, né, gente? Letra B. A União Europeia é uma das zonas mais ricas do mundo. Pessoal, vocês lembram que a gente fez esse comentário nas nossas aulas, né? Justamente, é uma das zonas mais ricas do mundo. Verdadeiro. Entretanto, existem disparidades internas significativas entre as suas regiões. Sim, existem regiões ou países muito ricos, existem alguns países um pouquinho mais economicamente não tão fortes em termos de rendimentos e de oportunidades, que foram agravadas com a recente ampliação de seus membros. Né? Então, quando ampliou a quantidade de membros, vieram alguns problemas. Tá? A gente pode citar a questão da Grécia. Né? Então, virou um problema, a crise na Grécia, que muitos, né, que todo o grupo, o bloco, ele sofreu também com isso. Tá? E tiveram que tomar medidas para que essa crise não chegasse a todos. Tá? Mas a gente tem o quê? É uma zona mais rica do mundo, uma das mais ricas. Então a letra B está correta, certo? Letra C. Na União Europeia, os Estados componentes abrem mão de sua soberania em termos, né, militares. E por isso, em temas militares. E por isso passam a cumprir decisões coletivas. Foi como uma entidade única que a União Europeia votou, por exemplo, a favor da invasão do Iraque na ONU. Ó, mais uma afirmativa falsa. Né? Veja só que coisa, né? Então, não abre mão, né, totalmente de sua soberania. Né? Então, por isso a letra C está errada. E outra coisa, voto único a favor da invasão, como assim? Né? Nem todo mundo era a favor da invasão do Iraque, tá? Nem todos os países. Letra C é errada, né? Letra B é a correta, já falei. Letra D. A União Europeia vem recentemente estimulando as nações da Europa do Leste, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Albânia e Romênia, por exemplo, a ingressarem na entidade, ou temer que elas caiam sob o controle da Rússia. Também, gente, é uma questão também equivocada. Não é? Não há esse... a Rússia, de antigamente, a Rússia socialista, ela queria controlar esses países, tinha um controle de vários países. Né? O socialismo tinha um controle, a União Soviética tinha um controle. Mas quando a gente vai olhar no termo atual, a gente não vai, né? Atualmente a gente não vai ter esse controle todo da Rússia, né? Essa importância toda. Então, letra E. Por causa de objetivos geopolíticos relacionados ao combate ao terrorismo, a União Europeia está relaxando nas exigências para os países que querem uma vaga no clube, tal como o caso atual da candidatura da Turquia, país antidemocrático, pelo fato de ser uma república islâmica. Também a gente vai observar mais uma afirmativa falsa, tá? Então, ó, por causa do combate, né, dos objetivos geopolíticos relacionados ao combate ao terrorismo, está relaxando? Não, ela está exigindo mais. Tá? Se tem maior exigência. Tá? Então, a gente vai observar que essa informação também ela é falsa. Então, a letra certa é a letra B. Vamos ver agora. Opa, essa questão aqui bem interessante. Ó, esse é um mar quase fechado.
que banha o litoral meridional da Europa, o ocidental da Ásia e a faixa costeira norte da África do Norte, apresentando grandes profundidades. É quase totalmente rodeado por áreas de montanhas de formação geológica recente, como os Pirineus, os Apeninos e a cadeia do Atlas. Ó, bem interessante, ó, gente. Cadeias, ó, formação geológica recentes, ó. Pirineus, Apeninos e a cadeia do Atlas. A existência de inúmeras penínsulas torna a costa banhada por esse mar bastante recortada, fato aproveitado para a instalação de portos muito movimentados. Assinale o mar analisando o texto. Qual é, gente, esse mar? Ó, não precisa nem a gente ler aqui, mas é um dos principais, né, que dão acesso, né, que estão entre um dos principais que são utilizados pelos imigrantes, que é o mar Mediterrâneo, onde está a nossa letra D. Tá ok? Então é ali onde muitos povos, muitas etnias estão tentando atravessar e muitas vezes muitos barcos afundam, muita gente está morrendo. Né? E não se quer ter um controle sobre essas áreas ou até mesmo no controle para que essas pessoas não venham continuar morrendo. Certo? Gente, um abraço. Espero que todo mundo tenha ido bem. Quem acompanhou as aulas, eu tenho certeza que vai ter um bom êxito. Tá? Eu digo não só as aulas gravadas, mas também o nosso conteúdo no livro. Tá? A gente faz questão de apontar o que vai ser importante, assistir às aulas, mas também estudar, fazer as atividades do livro. Isso vai fazer diferença, né, justamente a vocês durante, né, esse ano letivo. A gente sabe que a gente está no tempo de pandemia, está passando por algumas dificuldades. Se Deus quiser, o quanto antes a gente vai voltar, mas a gente tem que continuar se cuidando e, além disso, estudando. Tchau, gente. Um abraço. Se cuidem.